Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Aus. Inyo Asano, e eu espero que o nome dele se fale desse jeito, Ino Asano. Eu conheci esse cara muito por acaso por conta de um mangá da LPM, chamado Solanin, que virou programa alguns anos atrás com Leone. E Solanin é dividido em parte 1 e parte 2. Inyo Asano ele é famoso mangaka por trazer a vida adolescente comum com uma pitada de fantasia, mas uma pitada muito leve de fantasia, mas ele traz a vivência da pessoa comum para dentro dos seus quadrinhos. E Solanin é lindo. Se você não, eu acho que Júnior, eu já lhe mostrei uma obra em que no final uma banda vai tocar. Você me mostrou um vídeo no YouTube. Exatamente, o vídeo no YouTube. Mas não me mostrou a obra. Aliás, você está me devendo me emprestar essa obra. Pois é. Só para dizer, vou deixar aqui gravado, né? Eu tenho que te passar. E o Solanin é muito legal. E depois disso eu fiquei fã do Inyo Asano. E o legal é que as obras dele, quando saem no Brasil, saem assim, pacotes fechados. Uhum. Não é nada muito extenso. Eu sei que lá no Japão são várias obras? Não, é só isso mesmo. Então... Não, porque no Japão eles saem em fascículos, né? É? Parte de era uma essa a revista. minha dúvida. Porque lá eles lançam como sendo uma parte dentro de uma coletânea Tá. de obras, né? Eu fiquei com essa dúvida se era uma obra só, se lá também saía desse jeito. Lá sai pedacinhos e depois eles conectam. Nossa, ainda tudo. bem que aqui no Brasil sai assim, né? Porque eu não ia ter saco pra um negócio desse jeito, não. Mas lá sai uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias. Mais rápido, então. Tá. E aí no Brasil, Inyo Asano, A Cidade da Luz. Que eu achei muito legal. É uma leitura leve no começo. Eu já ri assim. Eu fiz uma cara aqui pro Edson. Vocês sentiram ele hesitar, né? Porque é uma leitura leve no começo, mas ela vai ganhando um peso. É isso, você falou certo. Ela vai ganhando dramaticidade. E, Júnior, não é o estilo que eu costumo sempre. Não é nem apocalíptico e nem é fofinho. Nem é girl. O que é isso? O que é isso? Onde eu tô? Realidade. A realidade. Pois é. Achei interessante. Mas uma pergunta que eu tenho pra você é a seguinte. Você... Eu vou entregar agora. Você perdeu seu sotaque por falar nisso, né? Perdi? De vez em quando ele aparece. Ai, que bom, gente. Mas assim, muita gente diz que realmente eu já tô falando um pouquinho mais brasiliense, por assim dizer. Ou seja, sem sotaque. Mas o R de vez em quando ele dá uma chegada junto assim, com gosto. Mas não é sempre não, realmente ele tá mais de leve. E você vem de uma cidade. Eu vou te entregar, né? Você vem de Cuiabá. Campo Grande. Ai! Me entregou errado! Entreguei errado ainda. A família do meu pai é de Cuiabá, Isso. mas eu nunca cheguei a morar lá. Né? Eu morei em Campo Grande. Isso, você é Mato de Grosso Campo do Grande, Sul. Mato Grosso do Sul. E você veio para Brasília. Sim. Não é há algum tempo. Vamos dizer o tempo, porque senão... Aí também entrega a idade, né? Se bem que eu Pois não lembro não. Eu não sei quanto tempo tem que eu tô em Brasília. Mas eu acho que deve ter uns 18 anos. Muito boa idade. Não falei com quantos anos eu vim pra Brasília. Mas o legal é o seguinte. Quando você... A obra que nós vamos ter é uma cidade planejada, feita no Japão. Não é uma aos moldes de Brasília. Aos moldes de Brasília, né? Mas uma cidade planejada, tudo bonitinho, certinho, limpa, clean, assim. E para você, eu não posso falar porque eu sou de Brasília, nasci e vivo aqui, então o mais longe que eu realmente morei é 50 km daqui. Ou seja,
Nada. Nada, morou aqui, Né, né? morei Porque aqui. 50 quilômetros é aqui, gente. Pra quem não sabe, Brasília é uma coisa meio louca. Se você anda 50 quilômetros, você continua Em em Brasília. Brasília. Ué. Pois é. Não é nem que a cidade é tão grande assim, porque na verdade tem bastante espaço verde, né? É. Mas A nossa ideia de espaço é uma coisa meio insana. a gente sacaneia que pra Brasília 20 quilômetros é ali. É. Louco, né? Mas para você que vem de uma cidade de fora, que não é, se bem que Campo Grande, pelo que eu já li, tem quês de planejada. Sim, ela tem Nunca um bom fui. planejamento ambiental. Assim, ela não foi exatamente planejada, mas ela tem um bom planejamento urbano. Como é que é a sua visão para quem vem de lá para cá? Você não se lembra? Olha, eu me lembro de ser muito estranho os endereços de Brasília. Gente, não dá. Acho que é o único lugar do Brasil que o endereço é cartesiano. Então, assim, nossa, 704 norte. Onde é que fica raios isso? Porque pra mim 704 era número de casa, número de apartamento e tal. Não era quadra. Quadra era tipo bairro João Mendes na rua Aquino de Almeida. Sei lá, tô inventando. Então, o endereço era muito estranho e tudo muito organizado, porque por mais que Campo Grande tenha um planejamento urbano, não era um desenho tão perfeitinho quanto aqui, com essas avenidas, tudo muito limpo. Eu lembro que eu me surpreendi muito com a limpeza de Brasília. Era uma cidade muito limpa, muito... Gente, Brasília é muito chique, assim, sabe? Pra gente que veio de fora, hoje em dia eu tô acostumada, me sinto daqui. Mas eu me lembro de ter estranhado bastante, mas o endereço é a pior parte. Por que eu tô falando tudo isso? Porque a obra é isso, na verdade. É uma cidade planejada, né? Uma cidade planejada em que As coisas não saem tão bem. Assim como Brasília, por exemplo, temos mais carro do que o que ela foi planejada Sim. para receber. Isso é legal, mas isso só pode ser percebido não é o estrangeiro que nota. Eu acho que isso é mais quem mora aqui que talvez vão notar mais. Porque para quem vem de São Paulo acostumado com questionamentos mega monstruosos, mas aqui tá normal pra gente, não? Pra gente não, pra gente tá cheio. Mas se você vai, por exemplo, para Campo Grande, que não tem. Campo Grande não tem congestionamento. Eu acho muito engraçado que a minha família que mora lá, quando eles estão a 15 minutos de um lugar, 20 minutos, eles falam que é longe o lugar. E eu falo, gente, 15, 20 minutos, as pessoas levam no plano para chegar em algum lugar. Pensa quem tá numa cidade satélite. Eu tava acostumada a levar 50 minutos para chegar no trabalho, quando eu morava mais longe. Na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses, porque se tivesse trânsito, querido, se tivesse acontecido um acidente, ou se fosse horário de rush, aí você tava ferrado, porque é 1h30. Então, a cidade Mas é muito organizado. Eu acho que Brasília, grande diferencial quando você vai para outros estados é a organização. Aqui é muito organizado. Gente, é o cúmulo da organização essa cidade. E assim, a gente tem uma obra em que ela começa de uma forma leve. Com mangaka. Com a história de mangaka é muito legal. Meio surtada, né? Porque você tem muita coisa acontecendo. E você tem uma hora que fala, flutuando no céu, aquela música se repete sem parar dentro da minha cabeça. Aquela cujo refrão é todos nós vivemos. E por que vivemos? Que amamos, matamos e rimos de histórias bobas. E assim, ela é exatamente isso. Eu gosto muito do poesia que eles colocam entre cada micro história conectada aí. E ela começa assim de uma maneira em que você não sabe para onde é que vai. Você não entende por que está aí. Mas... É como se você fosse soltado de paraquedas e, assim, tipo, abrir o olho e comecei a acompanhar a vida de outra pessoa. Pra mim foi essa a sensação. Abri o olho e, de repente, eu estou acompanhando a vida de outra pessoa com essa narração desse poema. Porque esse poema e essa música, ela vai passando ao longo dessa primeira história que ele conta, porque são várias historinhas, né? Ao longo dessa primeira história, essa musiquinha vai sendo tocada em vários momentos. Achei legal isso. Embora eu não conheça essa música. Eu também não. Por que será? Nossa, será que é porque é em japonês? Engraçadinho. E a gente vai caminhando, e aí a gente vai conhecendo... Aí na próxima história a gente começa a conhecer os personagens. Dentro dessa cidade, cidade planejada. Eu acho que eu tive a sensação que é um bairro da cidade planejada. A gente começa a conhecer todos eles. E aí é que eu não sei você, mas eu comecei a gostar tanto
Desse universozinho micro, fantástico, Ele é gostoso, porque ele é despretensioso. Em nenhum momento. inicialmente. Você começa a história como uma história despretensiosa. Então, assim, meio que uma sensação de que vai ser um bom passatempo. Uhum. E simplesmente isso. Depois a história ganha outros contornos. Mas é tudo muito leve. Eu achei surpreendente. Porque normalmente o estilo que eu tô acostumada a ler é meio na pancadaria, né? Ele já chega, pô, o tema é esse, pô, o assunto é esse, pô, é isso que você vai discutir. Esse daqui não, ele começou tão assim. Tô de boa, tô só te contando uma historinha aqui. Tá tranquilo. Que é a historinha desse mangaka aqui, que você vai entender como ele arranja inspiração para contar histórias. De onde vem a inspiração, de onde vem as loucuras, né? É. Gente, as músicas de hoje são japa. São japonesas. Uhul. Então eu não vou nem Não me peça sequer nenhuma orientação. falar, eu não vou nem falar o nome das músicas. Crença, ha, Pikedo Totumba, Hakuna Matata. Me A ignora. gente volta! Desculpa, foi mais forte que eu. Utopia não é faz de conta, ela é real e também virtual. Acesse de qualquer lugar utopia.dissonante.org. Muito bem, Juninho. Liga. Qual uma profissão que você acha estranha? Como assim? Uma profissão que você nunca achou que pudesse existir, mas que o quadrinho apresenta uma profissão dessa. Se eu disser que eu não prestei muita atenção nesses quadrinhos. Tem policial aqui, tem professor, Uhum. tem estudante, Uhum. tem hacker. Ele é hacker? Esse aqui eu não sei se ele é hacker. Tem um carinha que organiza. Esse aqui. Sim. Aí tem um carinha que organiza trânsito. Não sei. Tem alguma profissão E um aqui cuidador novata? e alguém que fica ouvindo. Tá. Ai, porque eu não considerei muito profissão, eu considerei mais. Insanidade. Eu não categorizei isso como profissão. Eu também não. Será que isso poderia ser profissão em algum lugar? Cuidador, pode dizer? É a segunda história, né? É a segunda história, então A assim, segunda não história e tem a história vai girar em problema. torno dele. Gente, e você fica sabendo logo quando você começa, porque ele já fala isso. Gente, ele é cuidador de suicídio. Na realidade, assistente De suicídio. suicídio, exatamente. Ele faz todo o trabalho para que seu suicídio seja um sucesso. Sucesso! É muito estranho, porque é uma criança que tem essa ideia. Sim. Genial. Mas é uma criança. Através de telefones. Assustador. Através de telefones celulares, ele conversa com a pessoa, ele descobre que a pessoa quer se matar. Ele tem um anúncio E tem grupos de de suicida e tal. suicida e ele vai ajudar a pessoa a cometer o suicídio. Ele ouve as últimas palavras dessa pessoa quando ela está se preparando para chegar, né, para realmente fazer o suicídio do jeito que ela planejou. Ele explica como fazer para que o suicídio não falhe. Então ele ensina a pessoa, literalmente, ele auxilia a pessoa para que o suicídio seja um sucesso. Cara, eu achei muito... Só que no Japão isso aconteceria, né? Porque assim, no Japão já tem profissões que eu acho estranhíssimas, como acariciador de gatos ou acompanhante de abraços. Sabe? Tem profissões estranhas e eles pagam, por exemplo, pagam para poder deitar no seu colo. Uma pessoa profissional que deixa você deitar no colo dela e faz carinho na cabeça. No Japão tem pessoas que ganham dinheiro assim. Para deixar uma pessoa deitar no seu colo ou então para te abraçar. Você paga essa pessoa para essa pessoa te abraçar. Então o Japão já tem umas profissões estranhas, mas assistente de suicídio eu acho que eles foram... O autor, o Ino, ele... Será que foi uma crítica às profissões estranhas que Eu tem acho no que Japão? foi. Assim, eu não sim. entendo muito de cultura japonesa, Também embora não. eu ache lindo. Eu entendo muito pouco, mas eu entendo que sim, pra mim foi uma crítica leve que ele Será que fez. foi? Essas profissões loucas em que às vezes a pessoa precisa conversar com o outro.
Eu já vi assim, eu já vi alguns. Agora vai ser conhecimento de vlog, tá, gente? Eu já vi alguns vlogs de gente que tá morando no Japão, netos de japoneses, brasileiros que estão lá, né? E eles comentam que os japoneses são muito frios, extremamente frios. Eles não se tocam. Mesmo na família, é comum que você não toque as pessoas da sua família. Então, por isso que lá tem essas profissões que não dariam certo, por exemplo, no Brasil. Ninguém precisa de uma pessoa para te abraçar. A gente abraça pra natureza, né? A gente já chega, Ui! você é amiga, você precisa de carinho, você já fala, amiga, pelo amor de Deus. E você já deita no colo e já vai chorar suas pitangas, Porque em né? vez de a gente apertar a mão, né? Não, a prova disso é a nossa intimidade que a gente tem, que não tem em muitos lugares do mundo, que é essa coisa de chegar dar beijinho no rosto, Sim. né? Então nós somos já muito O que é carinhosos. incômodo para alguns estrangeiros. Europeus, americanos. Eles já espantam. Então, assim, eu vejo isso. E aí eles falam isso, que lá o pessoal é muito sozinho. E todo mundo sabe, assim, já é de conhecimento comum, eu acho, que lá é o país que mais comete suicídios, né? Sim. Eles, inclusive, têm aquela floresta que eles fazem referência aqui nesse quadrinho, que é a floresta do suicídio. Mas foi muito estranho, foi muito assim. Eu fiquei com essa dúvida: se seria uma crítica dele às profissões estranhas que o Japão cria, ou se seria realmente uma coisa meio para ele mostrar a perversidade numa sociedade em que uma criança se sinta confortável auxiliando E no suicídio dos outros. Não é só auxiliando, mas ele vendo, porque em todos os suicídios ele está presente. E ele assiste. Ele assiste. E ele assiste como se fosse uma coisa assim. Comendo pipoca e vendo Power Rangers. Isso. Eu achei assim, foi bastante chocante. É quando você começa a dramaticidade que o Edson falou na parte passada aqui do programa. É quando começa a dramaticidade. Você começa a perceber aonde ele está querendo chegar. Porque a primeira parte é fofa, leve, despretensiosa. Você vai lendo, tipo, são poucas páginas, mas te dá um bem-estar legal. Sim, é divertido. Preocupação zero. E de repente ele cai. Mas se bem que quando eu tava lendo a primeira parte, eu tava me perguntando como é que ele ia segurar o mangá inteiro, as pessoas com aquele ritmo e com aquela história. Eu tava me perguntando. Aí você percebe que aquilo ali é só pra abrir caminho, né? Aí você percebe, não, isso aqui é abre alas, gente. Porque é só pra abrir caminho. Exatamente. A porrada Já vem. depois. E aí já vem uma porrada, eu acho que bem bruta, né? Porque suicídio, uma profissão de assistente a suicídios, então você já vai pra uma coisa... Eu achei pesado. Eu tenho que dizer assim. Eu já comecei a perguntar, nossa, eu já vi que Cidade da Luz é uma ironia. Fora que a gente ainda vai ter uma família disfuncional. Completamente. Né, totalmente disfuncional. E o sonho da sociedade perfeita vai embora. Ele começa a mostrar... É uma coisa que eu vejo muito em filme francês, mas que eu vi aqui, quando você mostra aquilo que deveria ser perfeitinho, que é a Cidade da Luz, uma cidade planejada, e você começa a mostrar as feias imperfeições que tem ali. Na Cidade da Luz tem muitas trevas. Porque aí vamos de Star Wars, gente, não dá pra não falar de Star Wars. Quanto maior a luz, maior as trevas. Ô, gente, Lucas Skywalker. Tá bom. Desculpa, tô voltando pra cá. Luke Skywalker. Luke. Ai, desculpa, eu falei Lucas, né? Lucas, Luke. Lucas filme. Não, Luke Skywalker. Mas quanto É do maior, último filme dos Jedi quanto lá. maior a luz, Maior a escuridão. maior a escuridão. E essa escuridão ela vai sendo colocada sempre nos momentos mais luminosos, né? Onde mais tem luz, eu vou matar o português, mas onde mais a luz está presente, mais as trevas estão presentes. Sim, e também chama mais atenção, porque quanto mais forte a luz, qualquer pequena treva que você vê, ela tem muita força. Sim. Porque ela chama muita atenção também. E o inverso também é verdadeiro. Quanto pior as trevas, a mínima luz que vem parece ter mais força e ganha mais... tem um impacto maior. No desespero, a esperança sempre é algo fantástico. E na alegria, a tristeza sempre é algo que chama atenção. Não.
Filosofamos aqui, gente. Mas, assim, chamou muita... E outra coisa que me chama atenção aqui, aí já saindo desse tema pesado que permeia... Aí, assim, esse tema vai permear o resto do Sim. quadrinho todo. Existem histórias que ele joga aqui dentro que você, de início, fica... Oi? De onde veio essa história? Para onde ela vai? Por que ela tá aqui? Que loucura insana é essa? Né? E aí depois faz sentido, mas depois, quando você vai chegando pro final da história. Então não se preocupe quando você for ler essa obra. Ele não deixa pontas soltas, ele vai Não. amarrando todas elas, Todas se explicam. todas se explicam. E não e aí é importante, porque todas as histórias vão ficar redondinhas, mas não necessariamente elas vão ficar redondinhas do jeito que a gente espera. Sim. No sentido ocidental. Porque isso é uma coisa que não adianta. Quando eu leio coisa europeia, quando eu leio coisa asiática, eu sempre levo esse susto de como eles não têm a noção de final feliz que a gente tem. O final feliz, às vezes... É normal, é banal. É. Mas assim, eu não sei, acho que você já leu muita coisa, acho que europeia e asiática. Mas assim, pra mim que ainda tô muito em cima de cultura americana, ocidental, tal, principalmente americana, e quando eu falo americana eu incluo o Brasil, tá, gente? Porque o Brasil também tá na América. Sim. Eu não tava fazendo uma referência aos Estados Unidos apenas. A gente tem muito essa noção do final feliz do conto de fadas. Eles se casaram e foram felizes para sempre. Às vezes, no mundo alternativo, o casaram e viveram felizes significa casaram, ponto. Vão ter novos problemas a partir daí. A partir daí novos problemas serão criados. Assim, nada a ver, mas novela é uma coisa maravilhosa, né? Ninguém sofre. E quando chega No no último final, capítulo, casa. Tá. resolveu os problemas. Daí os problemas acabaram. Finish, acabou. Cara, se alguém bem entendesse, daria pra pegar a partir daí uma outra novela. O que aconteceu depois O de que casar? acontece depois do casar. E depois do casar, muita coisa acontece. Ou então depois de separar, enfim, cada coisa tem sua fase. E aí é muito legal ver isso aqui, que de repente o final da história, pra gente que tá imerso nessa cultura final feliz, eu chamo de final feliz, eu não sei se esse é o melhor termo. Mas pra gente que tá imerso nessa cultura de final feliz, quando a gente vê, a gente fica com a sensação de, terminou? É isso? Mas cadê o final, né? Mas cadê o beijo final? Cadê o casamento? Cadê as férias? Cadê aquele momento, né? Feliz, Mágico. né? Mágico. E não, simplesmente assim, terminou como as coisas terminam na vida real. Por isso que eu falei, o Eno, ele é aquele autor que sabe pegar o real. É interessante isso. 2 músicas nipônicas e voltamos daqui a pouco. Eu não vou falar japonês dessa vez. Sintonizando sonhos em tempo real. 98,1 FM, Utopia. Ficou longo, né? I'm back! Como diz Samuel Norvorto. E me assustou. Juine, é clássica. Não vou pedir coisas absurdamente loucas, não, tá? Um momento que você gostou. Que eu gostei. Gente, pode ser banal, mas tem um momento aqui. Ele nem é um momento importante pra história, mas eu achei divertido. Tem 2 menininhas conversando e elas estão no parque. E aí as duas estão se balançando no... Como é que é o nome disso? É balanço? As duas estão se balançando no balanço, fica estranho, né? As duas estão no balanço brincando, e aí uma delas vira e fala que ela sempre quis tentar pular e dar um salto. Conseguir fazer um mortal? Conseguir dar um mortal no ar. E aí a outra pega e fala, eu consigo, e vai lá e faz. Por que eu gostei dessa cena? Porque a gente faz tanto isso na nossa vida, né? Tipo, eu não consigo, eu não vou tentar. Eu não consigo, eu não vou tentar. Mas, honestamente, não tem nada a ver com a história. Não faz diferença na história. Nenhuma. Não causa impacto. São 2 personagens bem... Mas me identifiquei. São 2 personagens, uma rica, outra pobre, uma com muita coisa, outra com nada. Uma toda perfeita. Uma perfeitinha, a outra freak da galera. E essa é justamente uma das histórias que você fica meio...
por que essa história está aqui no meio? E sabe, o desenrolar dela não é um desenrolar que você esperaria, porque o desenrolar dela é apresentar outro personagem, é uma história que está dentro da história só para apresentar um personagem novo. Gente, é muito interessante. Não é interessante, é inteligente. Os ganchos que o Ino Asano usa. Os ganchos são muito inteligentes. É uma crítica que eu e Edson já tivemos uma outra discussão. Ele usa ganchos muito inteligentes entre uma história e outra. Eu gosto dos ganchos que ele usa. Mas esses ganchos, eles te pegam, né? Realmente são ganchos bons, mas não são ganchos óbvios. Não, muito. Você tem que dar aquela lidinha pra... tá, isso liga com isso, que liga com aquilo outro. Isso, e aquele detalhe que você não tinha prestado atenção lá no início da história, retorna agora no final e você fala, olha só! Eu gostei muito disso, mas essa é a minha cena favorita, Edson. Não é uma cena especial, não é uma cena nada disso, mas eu gosto dela. Combina com o resto da história. É nonsense, mas eu gosto. Eu acho que esse é o legal dessa obra. Ela te deixa tão diferente, tão maravilhada. Mas ela tem umas cenas grotescas também. Ela tem umas cenas assim... tem alguma cena grotesca aí? A cena que eu gosto... Fala da sua cena que você gosta, depois a gente fala da cena grotesca. Tem uma coisa em que eu acho... Porque assim, são muitos personagens que vão aparecendo. Tem uma cena do ônibus também que é muito legal. Que eu ia falar. O ônibus, é que eu tava aqui procurando ele e eu não tô sabendo aonde tá o raio da cena do ônibus aqui. A cena do ônibus também. A cena do ônibus é simplesmente fantástica. Você fica sem entender ela também. Ela é outra cena. E você fala, oi, o que essa história tá fazendo aqui? E de repente alguém fala, e assim foi embalado pelo balanço do ônibus. Em pouco tempo, ele parou em um ponto familiar, a porta abriu silenciosamente e vários passageiros entraram como se fossem sugados. Um deles perguntou para o motorista qual era o destino do ônibus. Não precisa se apresentar. Uma longa viagem vai começar agora. Miau, miau. E todos os personagens, na verdade, todos os passageiros são sombras. São. E esse ônibus, ele voa. Ele voa, e por isso você fica muito louco, porque até então você tá vendo só a história real, e de repente você vai para uma pitada de fantasia que você fala, oi, o ônibus é dirigido por um gato, os passageiros são sombras e o ônibus voa. Que raios está acontecendo aqui? O cara fumou uma e resolveu desenhar essa parte da história? E de repente alguém diz, faz muitos anos que está nesse ônibus, não é? Dando voltas para lá e para cá, indo contra as leis da natureza. E quando você descobre por que o ônibus está voando, para lá e para cá, eu rolei de rir. Mas foi uma das minhas cenas que eu mais gostei. Nossa, cena muito legal. Porque é aquilo que você falou, é nonsense. Foi totalmente. Mas quando você descobre o porquê do ônibus voando, e aviso, o ônibus voando está na capa do livro. Sim, ele tá bem na capa. E é muito engraçado essa pegadinha. Gente, eu só percebi que tava na capa depois que eu já tinha terminado o mangá. E aí eu fechei ele. E aí na hora que eu fechei, eu vi, eu falei, oxe, o ônibus aqui, gente. Cara, só posso dizer isso. É uma leitura inteligente. É uma leitura daquelas que exigem atenção, senão você perde referência. E exigem esse tipo de coisa. E esteja disposto a encontrar esses pequenos... esses ganchinhos que ele usa, que são muito divertidos. E ele faz isso muito bem, ele sabe construir. E assim, é como você falou, fica gostoso. Fica. Não é aquela lisura pesada, arrastada. Não. Você só tem que prestar atenção nos detalhezinhos. Prestar atenção nos detalhes? Não, o bendito gato que passa o tempo todo, o mesmo gato ao longo do mangá inteiro. Só na última história você vai entender o gato. E o gato é presente, né?
Hã? E o gato é um ser presente. Não, o gato, eu acho que é o personagem mais constante nesse mangá inteiro. É o gato, gente. Mas é muito interessante. E deixa eu ver aqui, você tinha pedido a cena mais. Ai, cadê? Não, tem uma cena. É porque tem um personagem, gente, que toda vez que ele aparece eu fico agoniada com ele. Eu tenho uma agonia. Porque assim, a arte japonesa. Ah, A arte japonesa, ela tanto pode ser muito bonitinha e fofinha, naquele estilo anime que a gente vê por aí, uhum. como ela pode ser Grotesca. uma coisa meio grotesca. E tem um dos personagens aqui, que aí não é uma cena... Tem uma cena específica que, cara, realmente me incomoda muito, que é uma cena que ele tá rindo aqui. Mas é porque é um personagem que, surpreendentemente, depois quando você conhece ele, você fica torcendo por ele, né? Mas ele é um personagem tão grotesco, tão nojento. Vontade de ir lá estapear a cara dele, sabe? Ele te ganha. Ele te ganha depois. Mas esse ganhar, Mas ele mesmo ganhando, ele te causa ele te repulsa. perde. Mesmo ganhando, você ainda tem vontade de, pô, achei legal. Mas tipo. Né? Você dá mal, vai. Por Quebra a favor, cara, vai. Se dê mal, pelo amor de Deus. Enfim, é um personagem que eu pessoalmente, assim, ele faz todo sentido na história. Aliás, ele é um pouco o coração da história. Mas, nossa, ele é muito, assim, incômodo. Eu chamaria ele daquele personagem que te incomoda. E outra, tem muitos personagens. Muito. E todos eles são muito bem construídos. E com pouco. Acho que esse quadrinho faz... Esse mangá... É um quadrinho. É quadrinho. Esse quadrinho, ele faz jus àquela noção de que um bom artista, ele consegue, sim, com poucas informações, construir um bom personagem. Sim. Porque tem gente que leva muito tempo para construir um personagem. Às vezes você leva, sei lá, 1, 2 quadrinhos, até ou mais, para construir um bom personagem. Esse cara, uma página. Gasta boas páginas de papel. Muita palavra. Muita palavra para construir. E ele constrói de maneira rápida e forte. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Mangaka, eles mesmos desenham? Uhum. Então ele desenha e faz tudo. Ele faz tudo. Uhum. A arte inteira dele. É. Nossa, gente, então meus parabéns mais ainda pra ele. Gostei muito. Tudo bem que tem mangakas que fazem que é dupla, né? Mas nesse caso ele faz tudo, desenha, roteiro e desenho. Nossa, gente, Nossa, então é mais tudo complexo bem que eles têm um que... auxílio de uma equipe, tudo mais, mas o básico é ele que estrutura. Cara, gostei muito. Mangá não é exatamente minha zona de conforto, né? Mas eu gostei muito. Mas às vezes é bom a gente dar uma... Eu me surpreendi com a capacidade dessa história de ser uma história que flui de uma maneira calma. Ela não te leva por altos e baixos, ela te leva de uma forma calma. Isso. É linear a forma como ela te leva. Ela te leva realmente como espectador. Ela em nenhum momento te tenta te fazer entrar na história como personagem. Em todo momento você é um espectador dessa história. Uhum. É bem linear. E ao mesmo tempo, embora ela não tenha a pretensão de te fazer entrar na história, você entra mas de fora. Cara, é complexo. É complexo. É um tipo de leitura que eu não estou acostumada a fazer realmente, mas que eu achei muito rica. Ok? Muito bem. Programa Quadrinhos indo embora, Juni. Apocalipse Girl, valeu. Valeu. Por mais essa empreitada. Essa foi uma empreitada nova, né? Não vou dizer totalmente nova, porque a gente estava conversando, eu já falei de quadrinho antes, mas bastante nova. Não é a minha zona de conforto, mas eu gosto muito. Eu tô gostando bastante. Eu não gosto muito daqueles, o que você chamou de shonen, que é aqueles mangás adolescentes. Não gosto, acho muito bobo, assim. Mas aqui eu gostei. Esse estilo aqui eu tenho gostado. Um grupo mais acima, né? Eu gostei bastante. Programa Quadrinhos, semana que vem volta com alguém, não sei pra onde, mas nós volta. Apocalipse Girl até qualquer dia. E continue com a programação da rádio Utopia FM 98,1, Rádio Comunidade Paulistina, Distrito Federal. Lembrando a todos vocês que o nosso programa vai pro YouTube daqui a pouquinho.
Um grande abraço a todos. Nós foi. Foi. Bom almoço.